Iniciamos a primeira edição do Correspondente Local de 2019, telejornal produzido pelo terceiro ano de jornalismo da UEPG. Eu sou a Gabriela de Barros e nessa edição você confere. Novo plano diretor favorece a verticalização da cidade, mas gera discussões sobre a concentração da população urbana nas áreas centrais e qual parcela de moradores seria beneficiada. Falta de pavimentação prejudica acesso ao CEMEI em Uvaranas. Instalação do módulo da Polícia Militar no campus de Uvarana causa controvérsias entre os estudantes. O EPG financia a construção do módulo da Polícia Militar dentro do campus de Uvaranas no valor de R$70 mil. Em decisão inédita no estado, uma base da Polícia Militar está sendo implementada no campus de Uvaranas, como uma medida para aumentar a segurança. A UEPG não nos forneceu números de ocorrências registradas no campus central e em Uvaranas, mas apenas em Uvaranas foram registrados 168 boletins de ocorrência em 2018, a maioria por disparos de alarme e danos ao patrimônio. Foram 25 furtos, 3 tentativas de furtos e 5 roubos. O custo para a instalação da base ficou em R$70 mil, custeado pela universidade. A ideia não é atender somente o campus, é atender a ajudar aqui na questão do campus, na relação à questão da presença física da polícia, obviamente, né? Mas também atender a comunidade de Uvaranas. Então, seria uma base mais no sentido administrativo, mas isso aumentaria, na verdade, a circulação, na verdade, do contingente de policiais, né, militares pela região. Aqui não seria nem justo com a população que a gente pegasse e fizesse com que a polícia militar, né, viesse aqui fazer nossa segurança. Não, nós temos nossa parte de vigilância, tem tudo. Então, não, de certa forma, não vai mudar na questão do planejamento da estrutura nossa. Mas a construção do módulo da PM aqui no campus de Uvaranas gera divergência de opiniões entre os alunos. Uns apoiam, porque aqui tem grande circulação de pessoas, de carros, e aqui qualquer um pode entrar. Então acho que sim. E outros nem tanto. Então eu não sei ainda de que lado que eu estaria, mas eu não concordo muito com a maneira de pensar do órgão. O membro do Diretório Central dos Estudantes discorda da maneira como se deu o processo. Aí nas estaduais isso não seria um empecilho. Porém, já foi feito, aliás, a USP tem um artigo interessante até, que foi contra a experiência da USP, que foram a maneira como foi feita a implantação do módulo lá, sabe? E eles foram muito criteriosos, assim, em selecionar, por exemplo, o grupo dos policiais que fariam lá, como é que seria a faixa etária e tal, todo o perfil, né? Então, tem um estudo já anterior a isso, sabe? E foi comprovado lá nesse artigo que não deu certo, sabe? Que inclusive, na verdade, o número de ocorrências, de incidências não diminuiu. Não diminuiu. A especialista em políticas públicas reconhece que há um problema, mas diz que uma base da PM não é o melhor caminho para resolvê-lo. Claro que a presença da polícia ela pode ser importante em muitos casos, mas ela não reduz a violência. Toda vez que a polícia é direcionada para uma área durante muito tempo, a criminalidade ela tende a se mover para outra área que a polícia não esteja presente. Tem vários estudos que apontam isso. Então, justamente, a necessidade de você fazer políticas mais preventivas do que repressivas, ou seja, ir além da simples presença ostensiva da polícia numa determinada região. Que as pessoas elas vão continuar praticando os seus atos criminosos, só que em outras áreas. O dia 13 de março de 2018 foi uma data de manifestação em todo o Brasil. Após um ano de assassinato da vereadora Marielle Franco, confira como foi o ato em Ponta Grossa. No dia 13 de março, em Ponta Grossa, aconteceu um ato em memória a Marielle Franco, para relembrar a morte da vereadora que completa um ano. A manifestação teve início às 6 horas da tarde, na Praça dos Polacos, e seguiu rumo à Avenida Vicente Machado. O ato, organizado pela Seção Pontagrossense do PSOL, teve a participação de aproximadamente 120 manifestantes. Para todos nós, se nós, enquanto mulheres, enquanto sociedade, não se juntar pelos nossos direitos, quem é que vai fazer isso? Ninguém vai! Marielle está sempre presente! Marielle! Presente! A falta de pavimentação em Ponta Grossa é um problema. A repórter Natália Barbosa foi até o bairro de Uvaranas conferir o problema ao acesso ao CEMEI Paulo Cunha Nascimento.
Tipo, dificuldade para o carrinho, suja, molha também, né? Porque imagina uma criança já chega suja na escola, calçado, tênis molhado, né? Complicado. Se tivesse um asfalto, seria bem melhor. A partir do momento que elas vêm com os pezinhos sujos de barro, até a servente poder limpar, ou limpar o sapatinho deles, ou o pai e a mãe trazer, isso acarreta assim, uma dificuldade muito grande para nós. Então, é isso, a gente está no aguardo, porque tudo é muito complicado, muito difícil e demorado, né? Então, a gente tem esperado, né? Nossa, muito barro, muito barro. Quando faz dia desse assim, bastante tempo que não chove, nossa, taca de água sai dessa maninha aqui. Mas os vizinhos são prejudicados para baixo. Em resposta à moradora da rua Padre José Krainski, o secretário disse que vai averiguar a situação para fazer o asfalto. Com início em 2014, obras na trincheira do Jardim Los Angeles ainda não foram entregues e prejudicam o trânsito e a passagem dos pedestres. Novamente, a entrega da obra da trincheira do Jardim Los Angeles não foi realizada. O último prazo para a entrega da obra era dia 28 de fevereiro, mas como não foi cumprido, o prazo se estendeu para março. Essa construção foi iniciada em julho de 2014 e tinha o prazo de 1 ano para ser finalizada, mas já estamos em março de 2019 e ela está longe de acabar. As obras da trincheira atrapalham o trânsito da BR-151 e a passagem dos pedestres também. As pessoas que entram para o bairro Los Angeles não têm acesso a nenhuma calçada ou passarela e precisam atravessar a rodovia. As justificativas dadas por um dos engenheiros da obra para o atraso da entrega foram períodos de muita chuva e também a greve dos caminhoneiros em 2018, de maneira que o complexo de cimento e a própria logística da obra foram prejudicadas. A estimativa, a princípio, do valor da obra estava em 7 milhões, mas agora já passa dos 19 milhões. Conversando com um dos trabalhadores da região, ele nos conta do transtorno que a construção está causando para as oficinas ao entorno da trincheira. Então, para a gente complicou bastante a entrada ali, porque caminhão grande que nós trabalhamos, que o bitrem não está conseguindo dobrar ali a entrada, fechou, que nem a gente tem uma empresa com bastante funcionários aqui, com 20 funcionários, então complicou bastante, porque diminuiu bastante o serviço, tá bem enrolado. Daí chove um pouquinho, eles não vêm trabalhar, daí tá uma enrolação essa obra, que Deus o livre. Eric lamenta que as obras atrapalham a entrada dos caminhões às oficinas, fazendo com que o serviço diminua. Tá prejudicando nós a entrada dos caminhões, né? Porque a gente depende dos caminhões para trabalhar, né? Acontece nos dias 25, 26, 27 e 29 de março o ciclo de discussão Descomemorar Golpes. O ciclo é organizado por programas de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em conjunto com o Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta, sindicatos dos docentes e agência de jornalismo da UEPG. O objetivo é debater os desafios e condições que caracterizam as relações democráticas, o Estado democrático, a educação e os direitos humanos. A abertura será na segunda-feira, às 18 horas, no Auditório Museu Campos Gerais, e contará com a exposição fotográfica de movimentos sociais e exibição de documentários sobre a resistência de mulheres vítimas do regime militar de 1964 a 85. O evento é aberto ao público e vai até sexta-feira, com um painel sobre o ensino de história e a ditadura, a partir das 14 horas, no Campus Uvaranas. Informações sobre a programação das atividades estão disponíveis no site portal.uepg.br. A última audiência pública para a discussão do novo plano diretor debateu planos de ações e investimento e institucionalização do plano diretor. A sexta e última audiência do Plano Diretor de Ponta Grossa
aconteceu dia 13 de março no Centro de Cultura. Organizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa, o IPLAN, o evento contou com participação popular. Tem uma participação na audiência, a gente recebe as críticas, recebe as sugestões de forma ordenada, civilizada, para construir com vocês uma cidade melhor. Pensar na cidade para o homem, né? A cidade deve ser pensada para o ser humano e não espaços para o motor, né? Então, arquitetos, urbanistas de todo mundo que tem isso como uma prerrogativa, né? Pensam a cidade para as pessoas, né? Então, é essencial o uso misto dos lugares, é essencial a flexibilidade dos modais, né? De eu poder fazer fluxos de bicicleta, de ônibus, eu ter essas funções integradas. É direito do cidadão participar das audiências públicas, que tem como objetivo promover o diálogo democrático entre a população e os órgãos responsáveis pela elaboração das leis. O plano diretor é a segunda lei mais importante do município. Você tem a lei orgânica, que dá todas as diretrizes do município, e depois vem o plano diretor, que dá todo o ordenamento territorial do município para onde que ele vai se desenvolver. Então, são praticamente 12 meses de trabalhos desenvolvidos para a execução do plano, e a importância dele para a cidade é que ele vai orientar o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. Nas primeiras 5 audiências do plano diretor, foram apontadas diretrizes para temas como aspectos socioeconômicos, uso e ocupação do solo, patrimônio histórico, cultural e turismo, mobilidade e acessibilidade, aspectos fundiários e habitação, aspectos ambientais, capacidade de investimento municipal, macrozoneamento municipal e macrozoneamento urbano, além da revisão do sistema do transporte público. Também foram propostas intervenções na área central da cidade, como alargamento de calçadas. A criação de um circuito cicloviário também foi apresentado como proposta. Os repórteres Tailã de Paula e Igor Leonardo explicam a importância do plano diretor para ordenar o crescimento da cidade. A paisagem urbana, as construções e as grandes avenidas fazem parte da rotina de uma cidade. O progresso de um município depende de vários fatores, como a mobilidade urbana, moradia adequada, transportes, serviços públicos, saneamento básico e lazer. Mas como planejar uma cidade que cresce cada vez mais? Ponta Grossa já se espalhou tanto pela sua periferia que ela já adquiriu a maior mancha urbana do interior do Paraná, maior que a de Londrina. Ela ganha alguns quilômetros quadrados da mancha de Londrina por causa dos nossos imensos vazios. A nossa mancha deixa vazios aqui e vai aparecer quilômetros à frente às vezes. Mas o crescimento de Ponta Grossa ocorre horizontalmente. Segundo os dados do IBGE, cerca de apenas 8% da população vive em apartamentos, enquanto que em Maringá esse número sobe para 20% e em Londrina 22%. Segundo o especialista em planejamento urbano, o motivo do problema é econômico, ou seja, os mais ricos moram em prédios no centro da cidade e os pobres em casas na região periférica. Ela sempre foi o patinho feio na verticalização, porque é uma cidade de poucos recursos nas mãos do povo. Ela tem a indústria mais dinâmica do interior do Paraná, mas esse dinheiro não fica nas mãos das pessoas que trabalham. Para tentar resolver os problemas urbanos, existe uma legislação específica no Estatuto da Cidade. Trata-se do Plano Diretor, que tem o objetivo de estabelecer uma política de desenvolvimento de um município e deve ser revisto a cada 10 anos. Em Ponta Grossa, a lei vigente é de 2006 e deveria ter sido renovada há 3 anos. O novo projeto prevê regras mais claras para o que os especialistas chamam de verticalização, a construção de prédios altos em determinadas áreas da cidade. O IPLAN, órgão responsável pelo planejamento urbano de Ponta Grossa, dividiu a cidade em 5 eixos centrais, levando em conta a largura das avenidas e a capacidade de infraestrutura. A gente determinou que essas vias sejam adensadas, que é a Visconde de Mauá, a Visconde de Toné, a Dom Pedro II e, em menor escala, a Monteiro Lobato e a Carlos Cavalcante. Né? A altura máxima de um edifício deve ser definida a partir de uma conta elaborada pela equipe responsável pelo plano diretor. O número de andares permitido leva em conta o tamanho do terreno e a distância em relação às ruas.
Segundo os cálculos do IPLAN, os prédios construídos aqui em Ponta Grossa depois da aprovação da lei de zoneamento podem chegar até 50 andares. Mas esse número é ilimitado. Aqui na rua Visconde de Toné, por exemplo, os prédios podem chegar até 20 andares de 3 metros cada. De uma forma geral, a cidade ela vai ser mais adensada, né? A gente está, de uma forma geral, mais homogênea, ela teria sua altura em quase todas as áreas maior do que o permitido hoje. Segundo a especialista em geografia urbana, a verticalização é uma realidade no desenvolvimento dos municípios, mas o novo plano diretor deve pensar na infraestrutura no entorno de grandes prédios, como saneamento e mobilidade. Primeiro que qualquer processo de verticalização ela pode sofrer um impacto de valorização, né, da área ao entorno, né? Então você tem toda uma infraestrutura que é pensada para comportar, por exemplo, esse prédio, essa edificação. Então, as áreas ao entorno elas podem sofrer um impacto nesse processo de valorização ou não das áreas, né? Márcia Alves também está preocupada em quem serão os beneficiários dos grandes edifícios, já que eles são construídos em áreas nobres da cidade. Mas aí como é que a gente vai favorecer certos grupos, né, em detrimento de outros? Como que a gente vai investir, por exemplo, numa infraestrutura para um prédio, sendo que outras áreas da cidade não têm a mesma possibilidade de infraestrutura? Até porque uma questão importante é que a infraestrutura urbana, né, uma parte significativa dela é feita a partir de investimento público. Até a próxima edição.